Olá, eu espero que você esteja bem, cuidando e sendo cuidada. Eu trago aqui uma mensagem em nome do Canto Cidadão, com relação a um convite que foi feito a nós neste final de semana, mais especificamente a um grupo de voluntários e voluntárias da organização. No sábado, ontem, dia 6 de fevereiro de 2021, por volta das 13 horas, 1 da tarde, nós recebemos uma mensagem oficial do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aqui eu lerei a íntegra da mensagem que nós recebemos. Título: Vacinação Covid-19. A mensagem dizia assim: Olá, equipe do Canto Cidadão. Informamos que, após a imunização dos nossos profissionais, que aconteceu de acordo com a prioridade definida pelos órgãos oficiais, realizaremos a vacinação de parte da equipe de voluntários e voluntárias que atuam diretamente com os nossos pacientes em atividades pré-estabelecidas. Você que está recebendo este comunicado, por favor, somente informar os voluntários e as voluntárias que apresentem o nome na lista abaixo para se dirigir ao local informado para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 somente nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2021. O local de vacinação estava informado na mensagem, assim como o endereço completo e o horário. Ainda, os voluntários devem trazer crachá e documento com foto, RG ou CNH, e o termo de consentimento preenchido e assinado. Bom, com esta mensagem que foi enviada para a gente, também veio uma planilha contendo a lista de voluntárias e de voluntários que atuavam nas unidades da BP antes do início da pandemia e a consequente interrupção das visitas presenciais, algo que aconteceu logo na primeira quinzena de março de 2020. Vale lembrar que o Canto Cidadão desenvolve há anos atividades recorrentes junto às unidades da BP, levando visitas com teatro, música e palhaçaria, tanto a pacientes, acompanhantes e profissionais das unidades situadas na Bela Vista e na Penha, na capital de São Paulo, as duas. O último item que foi enviado para a gente, junto com a mensagem e junto com a planilha, foi um termo de informação e consentimento com questões relacionadas à saúde do voluntário e da voluntária, assim como alguns parágrafos para que as pessoas tivessem ciência das características da vacina que seria aplicada às pessoas que concordassem. Então, após receber este convite, eu entrei em contato com a pessoa responsável pelo assunto na Beneficência Portuguesa para buscar algumas respostas, algumas informações adicionais. O que eu ouvi foi o seguinte: inicialmente, foi confirmado que todas e todos os profissionais do hospital, de todas as áreas, receberam a imunização, de todas as áreas. E após isso acontecer, perceberam que havia algumas doses ainda disponíveis. Então, depois de uma deliberação interna no hospital, foi feito um contato com a Secretaria de Saúde, ou seja, o órgão responsável, e receberam a autorização para imunizar integrantes do voluntariado que já atuavam nas unidades da BP, na linha de frente, ou seja, quarto a quarto, antes do início da pandemia. Ou seja, somente receberia este convite e, eventualmente, a vacina quem já fizesse parte das visitas presenciais regulares, recorrentes, nas unidades, em diversas frentes de atividades voluntárias. Ainda, nós fomos informados sobre a contrapartida, ou seja, essa ideia de que os voluntários, ou seja, as pessoas que aceitassem o convite para a imunização, após as 2 doses, retornariam e retornarão à atuação presencial com a mesma frequência e também outras características das visitas que vinham sendo realizadas antes da interrupção, como nós já dissemos, em março de 2020. Ou seja, quem atuava uma vez por mês, ou 2 ou mais, voltaria a atuar com essa mesma regularidade se decidisse pela imunização.
Então, o plano de retorno teria as seguintes etapas. A partir do convite aos voluntários e voluntárias, a vacinação na primeira dose, a vacinação na segunda dose, aí um planejamento e uma criação de uma agenda entre o hospital, o Canto Cidadão e os voluntários e o retorno às visitas. Na conversa ainda, nós tratamos sobre a importância da consciência ampla a respeito da vacinação e do retorno à atuação. Principalmente do fato de se tratar de uma decisão absolutamente individual, a ser feita pelo voluntário e pela voluntária a partir desse convite. Ainda, a noção de que haverá protocolos ainda muito mais rígidos durante as atuações dentro do hospital, com absoluto respeito às regras mais confiáveis e seguras, tanto de higienização, uso de equipamentos de proteção individual e também a escolha bastante estratégica de locais internos que serão visitados. Também, nós falamos durante essa conversa sobre a responsabilidade da pessoa que fosse vacinada, pois apesar de ela estar imunizada, ela seguiria com a capacidade de transmitir o vírus, seja para pessoas desconhecidas, mas também, claro, para pessoas próximas do seu convívio cotidiano. Então, a rotina, dentro e fora das visitas hospitalares, deveria seguir marcada por um imenso respeito às orientações sanitárias. Bom, do elenco do Canto Cidadão, foram convidadas pela Beneficência Portuguesa um pouco mais que 20 pessoas, como eu disse, que estavam na planilha da BP, oriundas de 2 programas socioculturais da organização. Um programa de palhaçaria e o programa de música, ambos programas que acontecem dentro de hospitais. Importante, nenhuma pessoa que atua na sede da organização receberá a imunização. Apenas e tão somente as pessoas que integravam os núcleos que estavam visitando presencialmente as unidades da BP até março de 2020 na linha de frente. Logo após recebermos todas essas informações, nós fizemos contato individual com os voluntários e as voluntárias envolvidas. Nós agendamos uma videochamada para a noite de sábado, ontem. E nessa videochamada compareceram 13 pessoas, sendo 10 do programa de palhaçaria e 3 do programa de música. Nós conversamos durante 1h40, período no qual todas as informações, inclusive as informações acima, foram repetidas e todas as partes envolvidas tiveram a oportunidade de se posicionar, de perguntar, de se colocar. Ficou bem reforçada a ideia de que a decisão seria absolutamente individual, tendo a BP e o Canto Cidadão o papel de orientar e supervisionar as visitas, como de regra são as suas funções, com as pessoas que decidissem pela vacinação e, claro, pelo retorno à atuação. Também falou-se nesta videochamada realizada ontem à noite muito da decisão da BP em incluir o grupo de voluntariado em seu processo de imunização, neste momento, ou seja, com a autorização dos órgãos oficiais para que isso pudesse acontecer. O sentimento maior foi de positividade frente ao respeito demonstrado pela BP em relação ao trabalho voluntário. Ou seja, o hospital, com essa medida, demonstrou o seu entendimento sobre a relevância e o papel das pessoas voluntárias no acolhimento hospitalar, em função das suas diversas atividades que são realizadas. Aqui, registro que desde o início do relacionamento com a BP, nós sempre notamos, e inclusive verbalizamos muitas vezes, a nossa capacidade de enxergar o desejo de realização por parte da BP de um programa de voluntariado pautado pela organização e a busca por excelência. Repito, por parte da BP. Então, não chegou a surpreender que o hospital, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, após tantas demonstrações de consciência sobre o voluntariado, na prática, tivesse um lugar pioneiro na imunização de voluntários e de voluntárias.
exatamente pelo entendimento da importância do seu retorno à linha de frente. Assim, importante lembrar também, como um contraponto, surgiu o questionamento sobre a pertinência, ou ainda a justiça que estivessem relacionadas à imunização de voluntários e voluntárias, antes de outros grupos, que normalmente são separados por faixas etárias e que não estão na linha de frente, mas claro que também possuem níveis diversos de risco e que merecem toda a atenção no processo de imunização. Neste item, que é bastante sensível a todos e a todas, ficou a reflexão sobre 2 pontos. Novamente, a decisão seria individual, de exclusiva escolha da voluntária ou do voluntário, pois a imunização traria também responsabilidades aos voluntários e voluntárias, inclusive para a preservação da saúde das pessoas mais próximas, né? Pois a atuação na linha de frente amplia os riscos de contato com o vírus. E um segundo ponto, que fosse levado em consideração a capacidade, que é uma capacidade ampliada do hospital, em avaliar e decidir pelo retorno à atuação das voluntárias e dos voluntários de diversos programas, de diversas organizações, pela noção concreta da falta que fazem e, por outro lado, do benefício que podem trazer aos frequentadores hospitalares com o seu retorno às atividades na linha de frente. Lembrando que os órgãos oficiais foram consultados e autorizaram o uso para essa finalidade de algumas doses, e também que cada pessoa imunizada se valesse dessa possibilidade para, retornando às visitas presenciais na linha de frente, pudessem auxiliar de forma responsável, recorrente e competente as equipes dos hospitais e as pessoas atendidas por essas equipes. Assim, hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, 10 pessoas voluntárias em 2 programas socioculturais do Canto Cidadão foram vacinadas contra a Covid-19 na BP. A idade média desse grupo é de 49,5 anos e o tempo médio de atuação voluntária dessas pessoas nos programas do Canto Cidadão é de aproximadamente 5 anos. Nas próximas semanas, essas pessoas receberão a 2ª dose. E depois disso, um cronograma de atuação será feito para o retorno às visitas presenciais, como dissemos, na linha de frente, provavelmente em algum momento de março ou início de abril de 2021. Pelo que nos foi informado, voluntários e voluntárias, também associadas e associados diretamente ao Hospital BP, às unidades da Beneficência Portuguesa e também vinculadas a outras organizações parceiras e seus programas de voluntariado, também passarão por este mesmo ciclo. Importante repetir: nenhuma pessoa que atua na sede da organização Canto Cidadão receberá a imunização. Apenas e tão somente, como já frisamos algumas vezes, as pessoas que integram os núcleos voluntários que atuam na linha de frente e que estavam visitando as unidades da Beneficência Portuguesa e que constavam na planilha enviada pelo hospital até março de 2020. Então, esta mensagem, aqui gravada, traz consigo a vontade de transparência, valor essencial para o Canto Cidadão. Ainda, traz a crença de que o voluntariado tem um papel muito importante dentro dos hospitais e também em outros espaços de convivência. Traz também o compromisso de oferecer apoio a quem decidiu se imunizar para a preparação e para a realização de visitas valiosas. Ainda, e talvez a parte mais importante, esta mensagem traz a esperança de que a imunização se estenda cada vez de forma mais rápida ao conjunto maior da população, para que as consequências tão difíceis já sofridas dessa pandemia comecem a diminuir. Para finalizar, eu estou à disposição para responder quaisquer dúvidas. Conforme as novidades forem surgindo, divulgaremos em nossos canais. Às pessoas voluntárias de nossos elencos que decidiram se imunizar para retornar à atuação presencial nas unidades da Beneficência Portuguesa,
Nós, do Canto Cidadão, reforçamos o compromisso de parceria para que as visitas sejam feitas com inspiração, sim, com competência, sim, e acima de tudo, com muita responsabilidade. Às demais pessoas que integram os elencos do Canto Cidadão, a mensagem de que nós seguiremos com as visitas virtuais, como estamos fazendo desde junho de 2020. A Beneficência Portuguesa, o nosso compromisso em seguir respeitando a parceria, com ainda mais afinco. E assim, transmito um abraço sincero e um desejo de saúde e de paz a todos nós. Até logo.